Boa noite, meus alunos. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os métodos de avaliação de estoque. Nós vimos, então, nas aulas, 3 métodos de avaliação de estoques, tá bom? Então, na aula de contabilidade, nós vamos fazer esta retomada para que vocês se preparem para a prova de recuperação de notas das atividades. Nós temos, então, o método PEPS, que já foi visto. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ou FIFO, First In, First Out. Isso quer dizer o quê? Que quando nós vamos dar baixa no estoque, nós sempre vamos considerar como se estivéssemos vendendo as unidades mais antigas, dando baixa, então, pelo custo mais antigo destas unidades, até eliminar o estoque mais antigo e passamos para o próximo. Outro método que nós vimos foi o EPS, último que entra, primeiro que sai. Isso quer dizer que sempre vamos considerar o custo das últimas unidades que entraram. Este método, o EPS, também é chamado de LIFO, Last In, First Out. Não é aceito pela fiscalização, porque devido à inflação e ao aumento de custo de cada produto que nós compramos, quer dizer que sempre o custo será maior nas compras mais novas. O custo sendo maior, vai fazer diminuir o nosso lucro. Sendo a tributação paga sobre o lucro, não vai ser aceita, porque a tributação será menor. Bom, outro método visto, que não é nem o primeiro e nem o último, mas sim um custo médio ponderado, que também é chamada de média ponderada. Então, não vamos utilizar nem o último e nem o primeiro, mas sim uma média de custo. Para isso, somamos todas as unidades que temos em estoque, todo o custo que pagamos por ela e fazemos a divisão. Bom, vou colocar aqui para vocês um exemplo, então, logo a seguir. Antes, vamos refletir. Para que servem estes métodos? Acho que é só para complicar a vida do contador e do administrador, né? Não é, não. Ele tem uma função. Esses métodos são utilizados para avaliarmos nossos estoques, isto é, para a gente saber quantas unidades temos em estoque e quanto custa cada unidade. Isso é muito importante para a gente saber por quanto devemos vender estas nossas unidades. Do contrário, se a gente não souber quanto está nos custando, como vamos colocar preço para a venda destes nossos produtos? Seja ele produto industrializado ou seja comprado para revenda. Então, é muito importante saber quanto pagamos por cada unidade. Outra função é para calcular o custo dos itens que ainda temos em estoque. Neste caso, nós vamos calcular quanto nós temos armazenado, quanto está custando esse estoque que está parado na nossa empresa, ou na empresa que você trabalha, na organização para a qual você presta serviço. Temos um ativo imobilizado muito grande, podemos comprar mais? Então, vai ajudar a responder estas perguntas. Se o estoque já estiver parado há um tempo, quer dizer que é bom esperar para adquirir novas unidades. Então, vamos calcular o custo daquilo que temos estocado. E também vai servir para a gente calcular o custo das unidades vendidas. Para que isso é importante? Para sabermos quanto de lucro estamos tendo. Se não soubermos quanto custou aquela unidade vendida, como saberemos qual o lucro que estamos tendo com aquela venda? Então, é muito importante fazer essa avaliação de estoques periodicamente. Agora, eu vou colocar para vocês um exemplo, então, de cálculo através desses 3 métodos. Um exemplo bem simples, somente para a gente revisar mesmo, tá? Então, aqui nós temos uma pequena tabelinha, onde vão aparecer quantidade, custo e total, tá? Somente 3 lançamentos. Primeiro lançamento foi a compra 1. Compramos 100 unidades ao custo de R$ 15, então 100 vezes 15 vai nos dar um total de 1.500. Esta foi a nossa primeira compra, 100 unidades a R$ 15, totalizando 1.500.
uma segunda compra de 150 unidades, agora mais caro, já por R$ 20, 150 vezes 20 vai dar um custo total de R$ 3.000. Então, 2 compras. Se vocês somarem estes 2 totais, essas 2 compras, nós temos um estoque nesse momento no valor de R$ 4.500, tá bom? Então, soma lá 3.000 mais 1.500 vai dar R$ 4.500. É o custo do nosso estoque neste momento. Acontece que no lançamento 3, nós fizemos uma venda de R$ 150. E agora, quanto nos custou essa venda? Como vamos dar baixa no nosso ativo? Veja bem, se for os 150 unidades, eu vendi estas 150 que me custou R$ 20, ou eu vendi 100 que custou R$ 15 e mais 50? Tem 3 formas de fazer esse cálculo. Vamos ver a primeira. Custo unitário final em estoque. Quanto que ficou no nosso estoque, então? Veja bem, pelo PEPS, sobraram 100 unidades ao custo de R$ 20. Por quê? PEPS considera que nós vendemos primeiro as primeiras unidades que compramos. Então, primeiro que entra, primeiro que sai. Pelo PEPS, nós vamos ter o seguinte: se nós vendemos 150 unidades, vendemos 150 unidades, né? 100 custou R$ 15, tá? E as outras 50 que faltaram nos custou R$ 20. Então, sobrou o resto desse estoque aqui, tá? Então, se cada unidade custava R$ 20, foi o que nos sobrou, tá? Outro método que nós teríamos de venda, o EPS. Sobraram 100 unidades ao custo de R$ 15. Ué, mas como? Porque o EPS considera último que entra, primeiro que sai. Se nós vendemos 150 unidades, quer dizer, vendemos o lote total, último que compramos, 150 unidades a R$ 20. Sobrou só o estoque mais antigo, não é isso? Último que entra, primeiro que sai, então sobraria para nós 100 unidades a R$ 15, que é o estoque mais antigo. E ainda temos a média, custo médio. Como que nós vamos descobrir isso? Pegando o total do nosso estoque que nós compramos, os R$ 4.500, dividindo pelo total de unidades compradas, tá? Então, quantas unidades nós compramos ao todo? 100 unidades mais 150, ao custo de R$ 4.500. Pegue o custo total de 4.500 e divida pela quantidade total de unidades. Vocês vão chegar a um custo de R$ 18 cada unidade. Portanto, sobrar as mesmas 100 unidades ao custo de R$ 18, se nós calcularmos pela média ponderada. Então, a média não vai ser nenhum e nem outro, vai ficar no meio, entre um e outro. É um método aceito pela fiscalização. Então, o único que não é aceito é o EPS. PEPS e média ponderada é aceita. Pode ser utilizado qualquer um dos dois para cálculo contábil do estoque. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvida, podem enviar mensagem, podem perguntar, que eu vou respondendo vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês e bons estudos.